Grupos. Contrário ao que eu havia imaginado, o tráfego não estava tranquilo na estrada. Muitos carros se dirigiam ao litoral. Isso não era comum numa manhã de domingo, fora do período de férias. Com trânsito, a viagem seria mais desgastante. Comecei a acompanhar o veículo da frente e liguei o rádio para aliviar a tensão. Estava tocando uma música antiga. Parece que muita gente decidiu ir à praia hoje. Não esperava todo esse movimento, comentei. Ela ficou pensativa durante alguns momentos. Por favor, vá para a faixa da direita e desacelere. Achei que ela estivesse sentindo mal ou precisasse ir ao banheiro. Fiquei preocupado, pois estávamos longe do próximo posto de serviços. Por quê? Há algo errado? Você está bem? Fique sossegado, só quero lhe mostrar algo, tranquilizou-me. Respirei aliviado, mudei de faixa e reduzi a velocidade. Um pouco mais devagar, por favor, ela pediu. Vários carros começaram a nos ultrapassar. Após um tempo, olhei para ela, aguardando instruções. Mantenha assim, disse como se eu estivesse lendo o meu pensamento. Lutei contra o desejo de acelerar e voltar para a faixa da esquerda. Os outros carros continuaram nos ultrapassando. Naquela velocidade, levaríamos o triplo do tempo para chegar à praia. Comecei a ficar angustiado. De repente, ela disse, pronto, pode voltar a acelerar agora. Obedeci agradecido. O que você queria me mostrar? Não vi nada. Não está vendo porque não quer. Repare como a estrada está mais vazia. Cerca de 100 metros à nossa frente ia um agrupamento de carros, todos muito próximos uns aos outros. Olhei pelo retrovisor e vi outro grupo a 50 metros atrás de nós. Parecíamos estar num vácuo do trânsito. Caramba, você fez essa bruxaria? Não seja bobo, isso não é bruxaria. Apenas diminuímos a velocidade e saímos da aglomeração. Talvez você não saiba, mas as pessoas têm necessidade de permanecer em grupos, mesmo quando não se conhecem. A estrada é um exemplo típico. Quando se sentir pressionado, basta diminuir um pouco a velocidade e o grupo passará por você, deixando a estrada livre. Instintivamente acelerei um pouco mais, tentando alcançar os carros da frente, e entendi o que ela quis dizer em relação à necessidade de se estar próximo dos outros. Lá atrás, vindo outro grupo, ela continuou. Se você souber administrar, ficaremos entre os dois e teremos estrada praticamente vazia para a nossa viagem. Se o segundo grupo de trás nos alcançar, podemos diminuir e deixá-lo passar. É só isso, concluiu. Vi os dois blocos de carros aglomerados. De fato, era muito mais confortável viajar no intervalo entre eles. Incrível! A autoescola que frequentei não me ensinou esse truque. Onde você aprendeu a dirigir? Esse fenômeno tem mais relação com a capacidade de observar o comportamento das pessoas do que com o ato de dirigir carros. Vou mostrar esse truque aos meus amigos. Já até sei como vou chamá-lo. Fugindo do bolo. Aliás, quem gosta de ficar no meio do bolo é recheio, não é? Ela virou-se para mim. Na vida, enfrentamos situações semelhantes a essa o tempo todo. Muitas vezes deixando os nossos desejos de lado e somos arrastados pelo movimento do grupo. O pior é que temos medo de desacelerar e deixar o grupo passar. Pensei um pouco antes de perguntar. Será falta de personalidade? Colocando assim, parece ser algo ruim. Mas não é bom nem ruim, é apenas uma característica que possuímos. Só precisamos ficar atentos para saber se estamos fazendo algo porque acreditamos ou porque estamos sendo levados pelo grupo. Passamos por uma placa indicando o pedágio 2 km à frente. Devemos fazer como os navegadores experientes. Eles sabem quando aproveitar o movimento das correntes oceânicas para levá-los a grandes distâncias e quando manobrar com os remos quando é necessário. Essa lição está abstrata demais para mim.
Você sempre quer receber tudo pronto, não é? É porque descobri que adoro ouvir suas explicações, argumentei, desligando o rádio. Para me provocar, ela fez uma cara de fingida resignação antes de continuar. Muitas vezes precisamos do apoio do grupo para empreender nossos projetos. Na África, uma zebra fica mais segura quando está no grupo. Sozinha, ela se torna desprotegida e vulnerável. Encontre o grupo que possua um ritmo adequado, semelhante ao seu, e tudo está muito mais fácil. Por outro lado, se sentir-se desconfortável, como está há pouco no agrupamento de carros, saiba desacelerar e deixá-lo ir. Parece bem lógico. No entanto, é difícil de se fazer, pois acreditamos que ao diminuirmos o ritmo, perderemos alguma coisa. Sair de um grupo é angustiante e nos deixa infelizes. Ela fez uma pequena pausa. O importante é não confundir o seu ritmo com o do grupo e não ter medo de deixá-lo quando sentir incompatibilidade. Como lhe disse, o bom navegador sabe distinguir quando deve entrar na corrente e quando é hora de remar sozinho. Permaneci em silêncio, pensando naquela ideia. O que ela havia dito era óbvio. A grande diferença entre nós é que ela aplicava o conhecimento à vida. Eu não. Eu era um teórico. Descrevia mapas sem nunca ter percorrido as verdadeiras estradas. Era como muitas pessoas que conhecia. Tinha medo de assumir a responsabilidade pela minha vida e tomar as decisões necessárias. Sempre havia sido conduzido pelo ritmo do grupo. Percebi como era angustiante viver assim, e essa sensação me incomodou profundamente. Senti que era hora de arregaçar as mangas e ouvir mais o meu próprio coração. Hoje se iniciaram minhas aulas práticas, e como bom aluno vou aplicar meus novos conhecimentos desde já. Para começar, vou treinar entrar e sair dos grupos de acordo com o nosso próprio ritmo. Chega de descrever mapas. A partir de agora, vou tornar minha vida extraordinária. Ela sorriu satisfeita com meu discurso. Então prepare-se, terá bastante trabalho, mas o melhor está por vir. Em pouco tempo eu estava me divertindo em controlar a velocidade para entrar e sair dos grupos de carros e percebi que em alguns eu me sentia mais confortável do que em outros. O próximo passo seria estender este conhecimento para toda a minha vida. Ainda não sabia como fazê-lo, mas tinha certeza de que ela me ajudaria a encontrar o caminho. Deusas. Como se faz para se tornar uma bruxa? Perguntei logo após passarmos o pedágio. Ela fez uma careta divertida. Em primeiro lugar, você precisa nascer mulher. Só as mulheres podem ser bruxas. Isso se deve ao fato de sermos superiores. Os homens até podem tentar ser bruxos, mas é uma condição bem menos sofisticada. O quê? As mulheres superiores? Ah, não admito nem por brincadeira, gritei fingindo indignação. Cá entre nós, eu sei que as mulheres são de fato superiores. Fui criado no matriarcado e aprendi desde cedo a respeitar a força feminina. Meu avô, por exemplo, era um homem decidido e autoritário, mas não fazia nada sem autorização da minha avó. Meu pai seguiu pelo mesmo caminho e seu casamento foi feliz e próspero. Isso também aconteceu com a maioria dos meus tios. Nos bailinhos da adolescência, logo aprendi que eram as meninas que escolhiam os parceiros. Nós a convidávamos para dançar, mas eram sempre elas que decidiam se aceitava ou não. Minha avó costumava dizer que as mulheres embalam um berço com uma das mãos e com a outra dirigem o mundo. Todas as minhas experiências só serviram para sedimentar ainda mais essa verdade. Apesar de tudo, não pretendia deixar a bruxa propalar a superioridade das mulheres sem ao menos tentar defender o estandarte masculino. De onde você tirou a ideia de que as mulheres são superiores? Ela arregaçou as mangas, simulando preparar-se para um combate. Você nunca leu a Bíblia? Está escrito no Gênesis.
No Gênesis? Claro, Deus primeiro fez o homem e depois a mulher. E o que isso tem a ver? Primeiro ele fez o rascunho, depois passou a limpo, disse, abrindo um enorme sorriso. Eu estava desarmado. Era impossível defender uma ideia na qual eu não acreditava de fato. Naquele momento daria um mês de salário em troca de um argumento para enfrentá-la em igualdade de condições. Ela percebeu a fragilidade da minha posição e continuou se deliciando em me massacrar. Você não percebe que as mulheres possuem um projeto mais elaborado? Curvas delicadas, pele suave, cabelos sedosos. É evidente que Deus caprichou quando criou a mulher. Fez uma pausa para ver se eu esboçaria alguma reação. Apenas suspirei, indefeso. Ela riu da minha expressão e foi em frente. O homem é um rascunho. Acho que até Deus, quando terminou de construir Adão, percebeu que havia esquecido de colocar alguns componentes. Então, para dar um jeitinho, ele pendurou as adaptações pelo lado de fora. Vocês tiveram até de inventar a cueca para não ficar com tudo balançando. Não sei o que dizer. Ela continuou sem dó. Na Eva, Deus caprichou e fez tudo embutido. Um projeto de mestre, realmente divino. Mesmo em grande desvantagem, decidi não entregar os pontos. Muito bem, concordou até aqui. Mas para ser justo, Deus colocou mais inteligência nos homens. Engano seu. Antes de tudo, Deus é sábio. Vendo que Adão era apenas um rascunho, pôs o que havia de melhor na Eva, inclusive a inteligência. Olhei para ela e franzi as sobrancelhas, fingindo estar bravo. Ela estava adorando aquela discussão e, sinceramente, eu também. Era um privilégio compartilhar a viagem com a dona de um raciocínio tão ágil. Quer um exemplo da inteligência superior das mulheres? Ela perguntou. Quero. Peça a um homem para ir ao supermercado comprar uma lata de azeite. Ele entrará no supermercado, passará por milhares de produtos, irá à prateleira dos olhos e sairá apenas com uma lata de azeite. E o que há de errado nisso? Indaguei sem entender. Faça a mesma experiência com uma mulher. Ah, as mulheres! Nós pegamos o carrinho e percorremos calmamente os corredores. Aproveitamos para ver os preços de tudo, compramos shampoo, sabão em pó, descobrimos um novo biscoito de chocolate, escolhemos as melhores frutas e o mais importante, sabemos qual é a marca do azeite mais gostoso. Então pergunto, em quem você acha que Deus colocou mais inteligência? Procurei alguma falha em seus argumentos, mas não encontrei. Mesmo assim, não desisti. Talvez vocês sejam melhores apenas para fazer compras. Você sabe que não é verdade. As mulheres são mais adaptáveis. Tornam-se excelentes professoras, médicas, jornalistas, advogadas, engenheiras. Já provamos que somos capazes de fazer tudo muito melhor do que vocês. O mundo é das mulheres. Decidi aceitar a derrota. Minha posição era insustentável, especialmente discutindo com uma bruxa. Tem razão, tenho de admitir. Somos verdadeiros trogloditas e estamos à beira da extinção. Vocês não precisam de nós nem para terem filhos. Sei de uma atriz americana que há alguns anos engravidou por inseminação artificial feita num banco de sêmen. O mais humilhante é que por esse método vocês podem escolher as características do doador. Que chance tenho contra um sêmen de um jovem de 28 anos, 1,90 m, atlético, olhos verdes? Dei um longo e sofrido suspiro. Acho que os homens serão apenas animais de estimação das poderosas mulheres na próxima geração, desabafei. Também não precisa se desesperar. Você mesmo disse que Deus é justo. Mesmo sendo rascunhos, Ele não os deixaria na mão, não é? Afinal, vocês também são suas criações. Assim, sua infinita sabedoria, Ele lhe deu uma vantagem fundamental sobre as mulheres. Qual a nossa vantagem? Fazer xixi de pé? Ela aproximou-se do meu ouvido, fazendo que ia revelar um segredo.
A maioria das mulheres não sabe da sua superioridade, sussurrou. Deus criou um mecanismo que dificulta percebermos nossas vantagens. De nada adianta sermos melhores se muitas de nós não sabem disso. Piscou para mim antes de continuar. Você me perguntou o que é preciso para se tornar uma bruxa. Pois aí está a resposta. As bruxas são as mulheres conscientes da sua plena capacidade. Quando atingem esse ponto, tornam-se especiais. É fácil identificá-las. São aquelas cobiçadas pelos homens. Ah, então esse é o segredo das mulheres mais desejadas? Sempre achei que fosse um corpo escultural. Você não entendeu. Ser desejada não se restringe apenas ao aspecto sexual. Se fosse só isso, seria muito fácil para nós. Os homens respondem a estímulos primitivos. Basta colocar uma saia curta e vocês ficam todos alvoroçados. Já reparou como vocês não conseguem deixar de olhar para uma mulher de minissaia? Não importa se ela é feia ou careca. É só deixar as pernas à mostra e o efeito é automático. Vocês são conquistadores apenas pelo que vem. Dei um sorriso amarelo admitindo o fato. E as mulheres, como são conquistadas? As mulheres são mais sofisticadas. Somos conquistadas pelos ouvidos. É preciso ter uma conversa inteligente e fazer galanteios sinceros para chegar ao nosso coração. Fiquei boquiaberto com a revelação. Ela mudou de posição no banco antes de prosseguir. As bruxas a que me refiro não são desejadas apenas sexualmente. São completas em todos os sentidos. Muitas vezes provocam inveja nas outras mulheres. Vasculhei minha memória e descobri que conhecia algumas mulheres assim, mas nunca havia pensado sobre as características que as tornavam tão especiais. Tinha até um termo particular para classificá-las: deusas. Conheço algumas mulheres assim, comentei. Só não sabia que eram bruxas. Costumo chamá-las de deusas. É uma denominação interessante. Não havia notado antes, mas você se encaixa perfeitamente nessa categoria. Basta conhecê-la para desejar ficar o tempo todo do seu lado, confessei. Obrigada, mas essa não é a regra. O problema é que as verdadeiras bruxas ou deusas, como você prefere, são tão intensas e seguras que deixam os homens com medo, por isso quase sempre estão desacompanhadas. Qual é a vantagem, então? Só homens especiais conseguem se relacionar com mulheres assim. E quando acontece algo muito, muito especial para ambos. Ahá! Então também existem homens especiais. Veja um fio de esperança para o sexo masculino. É claro que existem. A história da exclusiva superioridade das mulheres foi só para provocá-lo. Homens também podem ser especiais. Ah, fico feliz em saber. Agora falta aprender como. Tudo aparece quando começamos a procurar. É só ter um pouco de paciência e perseverança. Que tal fazermos uma pausa ali? Sugeriu, indicando um grande posto de serviços. Uns 200 metros à nossa frente. Apoiada. Depois dessa conversa, preciso de algumas calorias para ajudar a organizar as ideias. No próximo vídeo, entraremos no capítulo Relacionamentos.